Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos em mais um Café com Job, um programa de todo domingo que a gente faz aqui no YouTube, no Grupo Refrigeração e no Grupo Refrigeristas do Brasil. Queria agradecer aí e dar um bom dia inicialmente para a galera. Já está aí meu amigo Jefferson Lima, Felipe Torres, Valdemir Matias, Fernandinha, um beijo para você, Fernandinha, Elivan Divino, Daniel Batista, Rafael Lima, meu parceiro que me salvou ontem, Richard Barreto, grande abraço, Richard, trabalho incrível na Casa Cor, Jackson Arcanjo, Cristiano Francato, Rafael Lima, grande professor Neto, está aí na área, o rei de Caruaru. Galera, vamos lá. Hoje, Ronaldo Júnior, grande abraço, Ronaldo. A gente está trazendo um grande professor que eu comecei a seguir e admirar, um trabalho bem legal que ele faz lá no Instagram. E aí, outro dia também, liguei a televisão, o cara já estava importante, já na televisão e tudo, já famosinho e tudo, aí. Mas é um conhecimento gigante e é uma dificuldade que o instalador de refrigeração tem. O instalador de ar-condicionado tem dificuldade nesse assunto. Então, vocês podem seguir ele lá, vai ser muito bacana. Todas essas teorias que ele traz, já atrelado à prática, e é do ramo de ar-condicionado. Muita gente confunde, não, o cara é da elétrica, mas não é, a gente acabou de conversar agora, é projetista de ar-condicionado. Então, eu queria receber aqui o grande amigo Marco Souto, que está com a gente hoje aí. Grande Marco, bom dia, meu amigo. Opa, bom dia pessoal, obrigado pelo convite, valeu gente. Estamos aqui legal. hoje para causar. Peraí, vamos lá, toda vez que eu falo assim, eu vim aqui hoje para causar, a galera já entra em pânico. Não, eu vim aqui para causar, na verdade é ajudar todo mundo com aquela dificuldade que a gente tem no dia a dia quando a gente vai vender um equipamento, um projeto. Professor, agora falar em causar, você recebe muita crítica pelo teu trabalho? Mas muita, principalmente dos engenheiros de plantão. O engenheiro adora criticar o que não sabe. Então é assim, o cara fez uma faculdade, fez 5 anos de faculdade de engenharia civil. Vou falar um caso real que aconteceu em janeiro. Sim. 5 anos de faculdade de engenharia civil. Aí, nada contra engenheiro civil, tá, gente? Pelo contrário, eu trabalho, só para você ver, minha empresa, eu tenho 8 matérias de engenharia nela. Eu tenho 8 engenheiros. Eu tenho engenheiro sanitarista, que ninguém sabe para que serve. Eu tenho todos os engenheiros, então eu trabalho bem com todos, não tem problema. Só que é o seguinte, o que é engenheiro civil? Um pedreiro. Então, assim, não adianta você querer dar para o pedreiro o trabalho de um encanador. Não adianta você dar para um pedreiro o trabalho de um eletricista. Não adianta dar para um engenheiro civil o trabalho de um engenheiro mecânico. Não vai rolar. Então, o que acontece? O engenheiro civil falou para mim assim, impossível um ar-condicionado gastar menos que um ventilador. Falei, não é impossível, isso é fácil, são números. Não, eu falei assim, mas peraí, você é engenheiro civil? Sou. Meu CREA tal, já botou o CREA, porque engenheiro civil é assim, para numa blitz, ele mostra o CREA. Aí ele tira a Constituição, que é um livrão desse tamanho, para mostrar onde diz que o CREA serve de RG. Em vez de só tirar o RG, resolver em 5 minutos, ele fica lá 2 horas. É assim. Então, cara, eu já gostei desse cara demais, cara. Eu tô mentindo? Eu posso falar, eu não tô mentindo, é assim que funciona a vida. Aí, beleza. Aí ele foi lá, o engenheiro civil falou para mim assim, impossível. Eu falei assim, peraí, você fez engenharia, então você fez cálculo 1, 2, 3? Fiz. Falei, ótimo, então eu vou te mandar 2 números. Peguei a etiqueta do Inmetro da Daikin, mandei para ele. A etiqueta do Inmetro da Daikin, não do EcoSwing, do Advance, tava lá, o consumo anualizado do Advance lá estava em 148 ou 150 watts. Mandei para ele. Peguei a etiqueta do Inmetro, de um climatizador, acho que Ventisol, o climatizador não, ventilador Ventisol, ou um ventilador, um desses aí de teto maiores. Sim. Mandei para ele que lá era 170 watts. Falei, agora subtrai um do outro, você vai me falar qual gastar mais, qual gastar menos. Você acredita que o cara falou que era mentira aquela etiqueta do Inmetro? Eu falei, você está dizendo, então você, engenheiro civil, você está contradizendo todos os mestres, doutores, PhDs do Inmetro, dizendo que você, na sua grande aprendizagem de, vamos falar o quê? Tempo de secura de cimento? Tempo. Ou se não, vamos falar de resistência de material? Está falando que é maior do que os engenheiros mecânicos que trouxeram essa etiqueta? Não, mas é porque isso daqui está errado. Eu falei, peraí, então você está reclamando do cara errado, reclamando em metro. Eu só leio, eu sei ler, eu leio e falo para as pessoas que não conseguem ler,
Por quê? Pessoas como você querem garantir vamos falar assim, a obscuridade de informação. É importante para pessoas terem informação. E é importante para outras pessoas terem poder em cima da informação. Isso que eu brigo contra. Informação é informação. Poder de informação é outra coisa. O que eu percebo, professor, é que, desculpa, o que eu percebo é que é o seguinte, esse assunto estava parado aí e ninguém falava sobre isso. Ninguém, na rede social eu não conheço ninguém. Ninguém tinha coragem. Aí no dia que você começou a fazer, é aquilo, ninguém faz nada para ajudar. No dia que alguém decide ajudar, aparece um monte de gente para criticar, mas ninguém se movimentou para poder levar informação. Aí é fácil. Então, assim, a gente cria um canal no YouTube. Pô, mas o cara tá no YouTube. Pô, a gente criou um canal no YouTube para dar uma informação que a gente achou que não tinha no mercado e que a gente pode ajudar. Se você não está gostando dessa informação, cria um canal você e começa a dar as suas ideias. Não, sabe o que eu falo? Eu sou... É assim, João, deixa eu te explicar uma coisa assim que é bem simples. Você me chama de professor, eu não sou professor de refrigeração, tá, gente? Eu sou professor de empreendedorismo e liderança. Minha área quando eu dou aula, vamos falar assim, de treinamento, agora é eficiência energética, mas eu não sou de climatização, longe de mim. Não sou nenhum daqueles professor bom do Senai, tá? Pelo amor de Deus, não fala que você é coach energético, não, que eu vou te desligar da live. Coach energético é bom. Eu sou coach energética. Eu gostei desse nome, vou começar a falar, gente, me chame de coach agora. Não, eu dou... O que acontece? O que eu ensino para as pessoas e o que eu quero que as pessoas entendam é assim. Gente, energia é simples, a física é simples. Acontece que os professores da minha época, eu estou falando, eu me formei na minha primeira faculdade em 2001. Então, minha instrução inteira começou nos anos 80, terminou nos anos 90. Os professores de física, eles não tinham didática. Então, a gente não sabia para que servia, por exemplo, uma coisa que a gente usa na refrigeração, termodinâmica. Se o professor explicasse, com a termodinâmica, você consegue pegar uma latinha de refrigerante e consegue fazer ela gelar em 10 minutos, simplesmente com termodinâmica. Pô, já daria interesse do cara saber como funciona a termodinâmica. E aí, quando a gente falasse de ar-condicionado, o cara ia falar, pô, se eu gelo uma latinha em 10 minutos, eu consigo gelar um ambiente em 10 minutos usando a potência correta. Basta fazer o cálculo de potência. Sim. Matamos aí a termodinâmica. Não, o que o cara falava? Termodinâmica diz o seguinte, que o calor vai sempre sobrepujar o frio, então o calor vai ser maior que o frio. O frio, ele vai sempre perder, então a gente precisa ter o dobro do frio para chegar no calor, e essa daqui é a fórmula. E ferrou. Não é isso, gente. Isso daí é para que o professor tenha poder. Não era errado, mas era o que limitava o aluno. O que dava poder na década de 70, 80, 90 era o quê? Era a imposição dele. Hoje nós sabemos que o que te dá poder é o reconhecimento. Sim. Então é melhor que você me reconheça como um bom profissional, eu te explique como funciona. A termodinâmica funciona assim. O calor é maior que o frio, logo eu tenho que considerar que a minha potência ela tem que ser maior do que esse calor, para o frio, primeiro, ganhar do calor e depois o ar-condicionado começar a funcionar como, vamos falar assim, um equipamento modular. E não como aquele equipamento que só joga frio como uma porta aberta de geladeira. Então, quando a gente passa a informação do jeito correto, as pessoas te admiram e te dão resultado. É isso que acontece com o seu canal, é isso que acontece com o meu canal. Acontece que tem gente que ainda está lá na década de 80, década de 70, onde você quer se impor pela força. É quando um engenheiro é parado, ele tira o CREA e tira a Constituição, dizendo, ó, você tem que aceitar como RG. Pô, gente, não importa a sua profissão, ali você é um cidadão, você é um munícipe, você é alguém que responde às leis. Até um policial militar, dependendo de qual é o tamanho da blitz e quem que está na blitz, ele se apresenta como um cidadão, ele tira o RG, ele não tira a carteira dele funcional, porque ele sabe que aquela blitz, se ele tirar a carteira funcional dele, vai dar problema para ele. Então é melhor tirar o RG. Então nós temos que ter essa humildade. E isso às vezes falta. E não é. São para todas as classes. Do mesmo jeito, um fisioterapeuta com CREFITO, um médico com CRM. Se você não tem, você tem uma habilitação, pô, entrega a habilitação, resolve o problema mais rápido. Não vai querer. E o refrigerista é a mesma coisa. Quantas vezes você não está num cliente, o cliente vira para você, está lá. Vamos falar. Vida de refrigerista. O santo, porque o cliente é um santo, o cliente é o nosso chefe. Então, o nosso chefe nos chama, fala assim, Marco,
Eu preciso botar um ar-condicionado. Você faz para mim? Faço. Aí eu vou lá, meu trabalho, monto uma carga térmica. Então, monto a planta do cliente, monto a carga térmica. Quais equipamentos você vai ter? O cliente me fala, em cima do que o cliente me falou, eu vou fazer todos os cálculos de carga térmica, montei, já sei a potência, vendi para ele, beleza, vou instalar. Para mim está tudo fechado, eu vou instalar. Cheguei, estamos subindo as condensadoras lá para o telhado, a gente monta a escada, o cara gruda no pé da escada. Meu, daqui a pouco, quando você vai ver, você tem que voltar um degrau, porque você precisa ajeitar melhor a condensadora no ombro. Você voltou um degrau, você pisou na cabeça do cara, porque o cara já estava em cima da escada com você. Aí você montou lá em cima as condensadoras, você passou a tubulação, você vai furar a parede, o cara está na sua orelha. Você vai puxar os cabos, o cara está na sua orelha. Pô, isso irrita. Ninguém gosta de trabalhar com alguém no cangote. Então, assim, nessa hora a gente tem que mostrar o quê? A gente tem que mostrar que a gente sabe, para o cara ficar confortável, que a gente não vai estragar a casa dele, ele tem que se sentir confortável. Se ele se sentir confortável, ele não vai querer subir escada com a gente, ele não vai querer fazer buraco com a gente, ele não vai querer ficar comandando o nosso trabalho. Então, eu prefiro que ele saiba tudo, que ele confie em mim plenamente. E depois eu faço o meu trabalho do que eu ter um cara no meu cangote o tempo inteiro. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é um clássico de anos, né? O 127 consome mais do que o 220? Não dentro de uma casa. Na verdade, gente, vamos lá. Não em lugar nenhum. O 127 não vai consumir mais que o 220. Por quê? Porque no ambiente controlado, o 127, para eu trazer mais corrente para ele, então eu vou trazer 20 amperes no 127, 30 amperes no 127, 40 amperes no 127, o que eu faço? Eu deixo a bitola do cabo maior. Não tem segredo. A bitola para o 220 é metade do 127. Então, se eu tenho uma bitola de 6 milímetros no 220, se eu for jogar essa bitola para o 127, eu vou jogar uma de 16. Eu vou precisar de uma de... Vai, eu tenho 6, eu vou precisar de uma de 12. Então, eu vou jogar uma de 16. Isso daí é porque a corrente que eu preciso passar lá é essa. Aí o que vai acontecer? Aí os teóricos vão falar, mas a resistência, porque existe a perda. Gente, dentro de uma casa, não vamos falar de indústria é outra coisa, dentro de uma casa, a resistência dos materiais, para resolver isso, o que o método falou? Beleza, é assim. Se o seu ar-condicionado é 127, 220, você quer botar os dois na categoria, eles têm que ter o mesmo resultado. Se eles tiverem resultado diferente, um virar categoria A, outro B. Como as empresas estão preocupadas em ter o selinho A, e agora o selinho A vai ficar mais difícil, porque agora com a nova classificação do Inmetro, ar-condicionado caiu por terra, o que vai acontecer? As empresas, os fabricantes, vamos falar de nomes, eu gosto de dar nomes porque fica mais fácil. LG. O que a LG fez? Desenvolveu uma máquina 127 com a mesma eficiência que o 220. Então ela não gasta mais. Ela gasta igual. Não adianta a gente falar, mas não gasta mais. Você perguntar para mim, Marco, o que você prefere em ar-condicionado 220? Prefiro trazer uma outra perna 127 e transformar em 220. E muitas vezes lá na máquina tem lá, isso daí é uma pergunta que eu recebo sempre. Marco, o 220, tá 220 monofásico. O que isso significa? Que você tem uma fase 220. Ele aceita 220. E ele aceita também duas fases 220 em máquinas de boa qualidade. Vou dar nomes de novo. Daikin. A Daikin está lá, 220 monofásico, mas ela aceita duas fases 127. Então, eu consigo transformar um 220. O que a gente tem que se preocupar na hora da instalação do ar-condicionado? E eu acho que todo mundo se preocupa com isso, né? Mas o principal é assim, é íntegro. A perna que nós estamos trazendo elétrica, ela é íntegra. O cliente falou, não, puxa aqui do meu chuveiro. Se o cliente falar para mim, puxa do meu chuveiro, eu me arrepio todo. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar puxar lá da caixa, lá do geral, ou se não, lá da entrada. Vamos puxar, certo? Vamos fazer. Aí a gente puxa um circuito só para o ar-condicionado e para cada máquina um circuito. Pô, Marco, mas isso é caro. Isso não é caro, isso é garantia de que eu não vou ter encheção de saco. Por quê? Se começa a faltar, se começa a dar queda de tensão no meio do caminho, vai afetar diretamente a nossa placa. E a nossa placa vai afetar diretamente aquele ar-condicionado. E aí, o cara vai virar para você e vai falar assim, pô, mas essa instalação é uma instalação porcaria. Quantos aqui, e aí eu digo por causa de toda a sua audiência, tá, Job? Sempre pensando na sua audiência. Fique à vontade.
não é chamado pelo fabricante para ir ver um ar-condicionado que você chega lá, e eu vou falar isso daí, experiência própria, mandei minha equipe ver uma instalação, na hora que ela chega lá, o cara que instalou com aquele, não sei como é que chama, aquele cabo chinês lá, que é misturado cobre e plástico, não sei como é que eles chamam aquele trem lá. Cobre com alumínio, tem um agora que é alumínio cobreado. Alumínio cobreado, né? Alumínio cobreado, isso daí. Alumínio cobreado. E tava terceira placa que queimava da Daikin. Por quê? Gente, não tá passando. Não tá dando. Não passa energia. Cobre é cobre, tem que ser utilizado cobre. É o que diz lá, a mesma coisa. Ó, a LG não sabe o que fala quando ela manda botar 3 metros de tubulação de cobre. Gente, tem que respeitar, tá lá escrito. Por que 3 metros? Porque precisa. O fluido tem que passar pelos 3 metros de cobre. Então, assim, algumas coisas são básicas e a gente vê alguns instaladores inventando. Não tem que inventar roda, a roda está lá, ela é boa, ela funciona. Ah, Marco, mas aí eu não tenho preço. Então você está atuando com o cliente errado. De repente, o seu cliente, ou se você fala, Marco, eu faço isso para ter preço. Então você tem consciência que você está fazendo errado. Beleza, gente, cada um faz o seu. Eu prefiro que uma instalação de ar-condicionado eu cobre R$1.000 por ponto, e é o que eu cobro no split, R$1.000. Quer pagar para mim? Paga. Não quer, não paga. Tá aí, tá aberto o mercado. Tem um monte de gente fazendo em São Paulo a 380. Eu cobro 1.000. E aí o cara fala assim, por que eu vou contratar o seu? Eu falo, porque é meu. Porque é meu serviço. Você quer ver, ó? Eu sou ouvido por mais de 18 milhões de pessoas em rede nacional. Eu já fiz participação em todos os programas, tanto que quando eu mando minha proposta, eu mando para o cara por que a minha proposta é essa. Porque não dá para eu cobrar barato, porque eu sou conhecido. Olha só, se eu cobro barato, imagina, eu cobro barato do cliente X. Eu vou falar assim, não, quer saber uma coisa? Ah, não custa nada usar 2,5 metros de tubulação de cobre. Ah, não me custa nada aqui, ó. O ambiente é para uma máquina de 18 mil, mas o cara não vai pagar. Melhor eu indicar uma de 12 que ele vai pagar. Eu faço tudo isso e aí toda a minha história, porque eu não comecei hoje, eu não faço. Minha empresa hoje é especializada em projeto de ar-condicionado para hospital shopping. Como é que eu vou me queimar com um cliente de split? Não dá. Então, o que eu faço? Eu falo para ele fala assim, mas Marco, por quê? Eu pego, e aí a gente tem que ter a norma técnica 16.655, no meu caso 16.401, e mostro para o cliente, ó, tá aqui. A norma técnica diz isso, ó. Diz aqui que a gente precisa ter isso, diz aqui como fazer a carga térmica. Tá tudo, eu sigo a norma. É a norma que dita. Eu sigo o que diz a norma, Brava. o caminho fica mais fácil. Se seguir a norma, o caminho fica mais fácil. Não, e outra coisa, Job, quando eu sigo a norma, se algum momento der problema nessa máquina, ele nunca vai poder falar que foi da instalação. Exatamente. Isso aí eu defendo bastante. Reclama na Fujitsu, reclama na Daikin, reclama na Mitsubishi, reclama na GRI, reclama na Eugene, reclama onde você quiser, mas não vai reclamar da minha empresa, porque a minha empresa seguiu a norma. Então, é um jeito da gente o quê? Filtrar. E quando eu digo filtrar, não é do lado mal, não, é do lado bom. Filtrar o cliente, porque tem cliente que não é feito para mim. Eu sei disso. Tem cliente que não é para mim, tem cliente que ele quer preço, ele comprou uma máquina Comeco, na 6C que eu recebi de um seguidor meu esses dias, R$900, evaporadora mais condensadora. Gente, 12 mil BTU por R$900, tem boi nessa linha. Eu não vou me meter com isso. Não é para mim. A minha instalação é mais cara do que a máquina. Professor, tem uma pergunta muito boa aqui, que inclusive eu já até me retratei uma vez por conta disso. O que acontece? Num equipamento inverter, né, você está visando a economia de energia. Você faz uma boa carga térmica para que aquele equipamento te entregue de fato. E levando em consideração que, dependendo das condições externas, o teu ambiente consome mais, o teu equipamento consome mais ou menos. Então, quando ele te dá um dado em quilowatts ou watts por hora, ele está te dando essa condição, ela está te dando esse valor numa determinada condição, que não quer dizer que é a sua. Lá no Ceará, com temperatura externa de 39, o teu equipamento vai consumir mais. Isso é nítido. Não vai bater isso. A gente tem que lembrar que o maior consumo está entre o quê? A diferença da temperatura externa com a interna. Como eu compenso? Aí começam, né, as jogadas da carga térmica. Como eu compenso isso? Na minha carga térmica. Quando eu boto temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido maior, e a temperatura desejada menor,
eu aumento a potência do equipamento, aí sim eu vou ter mais economia. Isso daí é a importância da carga térmica. Essa é a minha briga com o pessoal, que eu falo assim, gente, aí fala assim, não, mas eu peguei um refrigerista na quinta-feira que ele falou, quem me mandou aqui foi o Marlos, o pessoal lá de Santa Catarina, para falar com você. Eu estou montando um equipamento, estou montando um VRV em um supermercado. Eu fiz aqui e a carga térmica deu 1.100.000, 1.200.000 BTUs para esse supermercado. E aí eu não fiquei confortável. Você faz carga térmica? Eu falei, faço projeto. Pô, legal, quando você cobra. Falei com ele, tudo dia. Ele falou, dá para você fazer mais ou menos uma carga térmica só para eu saber? Eu falei, beleza, vou fazer. É um chute isso daqui, tá? Não é nada. Considera 50% para mais ou para menos e a gente tá feito, beleza. Quando eu fiz a carga térmica, eu me assustei com a diferença que deu meu número com o dele, então eu fui fazer um pouco mais de cálculo. Gente, a minha carga térmica estava dando 64 TRs, ou mais ou menos 700 e poucos mil BTUs. A dele estava dando 1 milhão e pouco. Só que aí eu fui atrás, coloquei maquinário, tudo para ver. Não dava toda essa diferença. O que acontece? Tem muito refrigerista, e aí eu percebi, um cara de VRF fazendo isso significa que tem refrigerista fazendo isso na ponta com outros equipamentos. Então, assim, aquele negócio de 600 mil BTUs, 600 BTUs cada metro quadrado não funciona. 1.000 BTUs para cada metro quadrado não funciona. Isso porque se funcionasse, funcionaria de um jeito no sul e de outro jeito no norte. E o pessoal usa isso de norte a sul, esses números de norte a sul. Não é assim que funciona. Porque e dependendo do tamanho disso também, né, professor? Porque é o seguinte, num apartamento, isso pode funcionar, numa pequena residência. Pode. Na verdade, para funcionar, é muito específico. Por exemplo, você está considerando orientação, então, tem parede norte, parede sul, parede leste, parede oeste? Tem uma parede norte, uma sul e uma oeste. Gente, mas você pode fazer esse cálculo dobrado que você não vai chegar no resultado. Por quê? Porque você tem sol o dia inteiro em todas as paredes. Isso daí é uma caixa térmica quente. Sim, mas não aí é o seguinte, quando esse valor, isso aí eu consegui ver lá, esse valor não é nem 600, é em torno de aproximadamente 800 watts por metro quadrado. Aí a gente não está falando, só para a galera entender, de unidade de medida térmica, tá? Não é elétrica. Gente, todo mundo acha que watts não é elétrico. É elétrico, é watts térmico, quilowatts térmico. A gente vai falar mais disso aí, o professor vai falar para a gente. E aí é o seguinte, você chega nesse valor, por que você chegou nesse valor de aproximadamente 800 watts por metro quadrado? Porque pela tabela da ASHRAE, se você pegar os coeficientes na pior condição, vai chegar próximo a esse valor. Só que você vai conseguir colocar um equipamento provavelmente superdimensionado. Você pode estar fazendo o cliente pagar a mais por isso, porque a condição não é tão severa. E inviabiliza o projeto. Por exemplo, para essa pessoa, ele estava pegando, vamos falar, 100 e poucos, quase 100 TRs de VRV, sendo que ele tinha que pegar 64. A diferença disso, Marcos, quanto que é essa diferença? 40 mil reais. Pô, é o suficiente para o cliente não fechar. Isso aí. Isso aí. Assim, e hoje tem um projetista muito bom de frio alimentar. Tem o professor Maxson, que está aí vendo a gente, e tem também o Tiago Cajado, que é da Clima Rio. O Tiago Cajado, como ele faz o cálculo na caneta, ele revisa na caneta, porque o software ele tem margem de segurança. O software ele vai te dar um. Eu só faço na caneta. Na caneta. E aí ele consegue viabilizar a obra com redução de custo, porque o cálculo de carga térmica está mais eficiente do que o do software. Então, através disso, ele viabiliza, ele chega no valor mais em conta com segurança. E aí ele faz aquilo e pum! O cara, às vezes dá diferença de 30% de valor por conta de só um cálculo bem feito. Você pega muita obra assim, professor, dessa maneira? Muito. Eu sou contratado por hoje hospitais por causa disso. Porque o que acontece? A real é uma só. Quando a gente vai fazer a carga térmica, eu tenho que pegar a localidade, eu tenho que pegar lá a 16401 e tenho que ver lá, em Belém do Pará, bulbo seco, bulbo úmido. Por quê? Porque como eu faço hospital, eu tenho que mandar para a Anvisa. Eu tenho que montar toda a minha carga térmica em cima disso. E na hora que eu monto a carga térmica em cima disso, tem que ter o coeficiente lá de 20%.
Em alguns espaços, você precisa, em algumas vezes tem que ir lá acho que é na 401.3, vai falar lá, em áreas de varejo você precisa considerar 100 pessoas metro quadrado, em área hospitalar você precisa considerar tanto. Você tem que considerar tudo isso e chegar num número final que seja, vamos falar assim, que seja coerente. Agora eu vejo gente pegando e montando a carga térmica, vamos falar de um prédio, um apartamento. Você vai montar a carga térmica de um apartamento frente norte. Só tem uma parede norte e, por acaso, tem uma varanda, é uma parede envidraçada, ele tem vidro, tem uma varanda do outro lado, beleza, fez a carga térmica dele certinho. Mudou bubo seco, bubo úmido, temperatura chega, vão ter 2 pessoas, você tem todos os dados. Você alimentou lá seu cálculo de carga térmica, show de bola. Você falou, legal, já tem uma referência para um ambiente de 3x3 norte, fechou. Aí o que acontece? Você pega uma casa, e hoje aqui em São Paulo nós estamos tendo um problema não, né? Uma moda. Não existe mais forro nas casas. Eles estão construindo telhado e a casa embaixo eles botam umas madeiras, uns estuques lá em cima, fica bonito pra caramba. Ou se não, faz uma lajona só, e então não tem telhado. Aí você pegou aqueles 9 metros quadrados norte que você tem referência e joga aqui. Só que você não está considerando telhado, porque no prédio não tinha telhado, no apartamento não tem telhado, você tem outra unidade em cima. Nesse daí você tem telhado, e você não tem forro para você ter um bolsão de ar quente. Então vai esquentar. Por isso que é importante, eu sempre falo, gente, cada carga térmica é uma carga térmica. Eu tive que aprender a mexer no AutoCAD para montar planta. Porque não rolava, não tem como ser diferente. Professor, diga. Tem uma pergunta aqui, ó, muito interessante. Na verdade, tinha 2, eu esqueci a outra. Uma é, se eu colocando... Vou botar logo as 2 e o senhor responde. Uhum. Uma, eu cometi esse erro na minha casa, tá? Se pode colocar o transformador numa máquina inverter. Eu vou já dar minha opinião. Cara, eu fiz o cálculo, o transformador deu uma diferença de R$80 na minha conta de energia por mês. E a outra, Job, essa é uma boa pergunta. Como calcular a renovação de ar junto com a carga térmica? Cuidado com isso, que eu já peguei carga térmica, que a renovação é a carga térmica maior do ambiente do que o número de pessoas internas. Muito cuidado com isso aí. E isso está diretamente ligado à eficiência energética. Sim. Vamos lá, professor. Então, vamos lá. Primeiro lugar, o transformador. Qual que era o seu transformador da sua casa, João? Pô, eu não lembro, mestre. Eu acho que era de 3... Eu não sei se era 3.000 VA ou 5.000 VA, não lembro. Vamos falar um de 2.000, então, tá? Um que eu tenho até vídeos filmados. Eu filmei e mostrei lá no meu Instagram. 2.000. 30 watts, hora ligado. 30 watts, gente, hora ligado, sem nada, sem estar funcionando. Se a gente colocar no nosso ar-condicionado que tem stand-by, vira 50 watts. Marco, mas o que é 50 watts? Esse 50 watts não é nada. 50 watts é quase imprestável, assim. Ele só vai consumir da sua conta de energia 5 centavos, dá 5 watts, né? Sua conta R$1, 5 centavos vai dar por hora na tomada, só na tomada. Beleza, isso daí dá 10% stand-by de um micro-ondas, de uma televisão. Então, é muito. Aí, cada vez que liga, o transformador, ele cobra. Eu costumo falar que ele cobra, né? Ele cobra um pedágio. Por quê? Ele transforma. Ele cobra 20% do valor transformado. Dá 80, dá R$100. Então, não usa transformador. Puxa 2 pernas, 127. Não usa, meu transformador. Tanto que, às vezes, a pessoa fala assim, eu não consigo puxar o 127 porque o meu prédio é antigo, eu não tenho 2 pernas 127, o eletricista falou que não faz, não dá para fazer. O que eu faço? Compro um ar 127. Vai lá, pega um dual inverter LG e acaba com o transformador. O transformador não faz bem para o nosso dia a dia. Ele mais atrapalha do que ajuda. Eu tinha um no meu quarto, cara. Eu pagava muita energia. Eu falei... E assim, eu cheguei a vender esse peixe, né? Porque muita gente pergunta, como a gente é da parte de instalação, pessoal, Job, perde a garantia, pode instalar o transformador? Pode. Desde que o transformador ele é um consumidor. E quanto menor a qualidade dele, maior o consumo. Então, você chega lá, tá pegando fogo, é efeito Joule. Ele tá pegando energia elétrica, transformando em energia térmica, é energia jogada fora. E aí é assim, né? Ele tá esquentando o seu ambiente. E ele é um gerador constante de temperatura. Pode continuar, João. Desculpa.
E aí eu fui e falei, cara, cheguei a falar, não, pode instalar que é vantajoso. Aí um inscrito do canal falou, como assim é vantajoso? Um transformador consome muito. Cara, eu falei, cara, eu vou dar uma olhada. E fui com fazer conta. Cara, meu transformador estava em torno de R$ 80 por mês. Se ele tivesse entregando boa qualidade, tá? Que acredito que o meu não era de boa qualidade. Porque hoje tem uns que o rolamento, o bobinamento dele é de alumínio, que parece que tem menos qualidade, tanto é que ele é levinho, cara. É levinho, então tem que tomar muito cuidado. E o outro detalhe, mestre, é a parte de renovação de ar, porque hoje, com a pandemia, o pessoal está largando renovação de ar no ambiente sem fazer uma revisão na carga térmica. E isso vai esbarrar lá na conta de energia do camarada. E por quê? Porque ele está forçando. Vamos lá, gente. Se você forçar. Vamos lá, por causa da pandemia, o que eu vejo muita gente falar? Vamos aumentar a renovação de ar para forçar uma pressão positiva. Tá? Vamos dar nome. Forçar uma pressão positiva. Eu forço o ar-condicionado jogar mais ar do que o ambiente absorve, automaticamente eu estou varrendo tudo para fora, tá? Teoria versus prática, não é assim que funciona. Teoria, isso daí funciona numa sala de UTI, isso daí funciona num ambiente isolado, sendo que você vai ter essa carga positiva, e eu posso falar de carga positiva muito bem, que isso daí é a fórmula da carga positiva, tem uma fórmula complementar à fórmula Dalton, que se chama fórmula Dalton também, porque o meu sócio chama Felipe Dalton, é dele essa fórmula, onde ele calcula a pressão positiva de um ambiente de UTI. Então, o que a gente faz? A gente joga a pressão, a gente joga a renovação de ar alta e puxa embaixo um sistema de exaustão, limpando, jogando tudo isso no filtro EPA. Então, eu tô jogando, puxando, jogando no filtro EPA, onde o ar limpo, já descontaminado, eu jogo para fora. Beleza? É assim que funciona no UTI. Na sua casa ou no seu escritório, na hora que você aumentou a pressão do lado de fora, então você vai puxar mais ar. O que você vai fazer? Vou aumentar minha carga térmica. Então, um equipamento de 12, você pulou para 24. E aí, na hora que você fez o cálculo, você vai falar, ó, vamos ter que deixar a ventilação forte, porque eu vou precisar puxar muito ar. Na hora que a gente fizer isso daí, o que a gente está fazendo? Nós estamos forçando não só o resfriamento do ambiente, mas vamos falar o arraste do ambiente. Isso daí pode dobrar o consumo do seu equipamento, porque o equipamento inverter ele é feito para ser exato. Ele não é feito... Se você tiver um VRF, um VRV, se você tiver um sistema de chiller, é outra coisa. Agora, no split inverter, não dá para a gente ficar forçando. Se você tiver um sistema maior, você consegue fazer o quê? Vamos aumentar mais o fluxo. Meu equipamento suporta... Gente, vamos lá agora. Para split e multisplit. Para split e multisplit, não. VRV, multisplit. Você considera quanto de simultaneidade? A regra diz o quê? 130. Você está considerando o quê? 150 para sair barato? Sai caro, porque gasta energia. Não funciona, o cliente vai ter que botar a temperatura baixa que não vai funcionar, vai começar a dar problema no sistema. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Então, é assim, gente, para o coronavírus, já foi discutido isso em inúmeras mesas de debate sobre coronavírus. Não adianta aumentar. Não é isso. A gente não tem filtros para a gente aumentar a pressão interna. Então, esquece. Vamos partir para outra coisa. Vamos utilizar o ar-condicionado. Então, se você está com medo do coronavírus, de ter ar-condicionado no ambiente com coronavírus, faz o seguinte, usa ele na ventilação e abre janela. Agora, não tenta forçar no ar-condicionado, que não rola. Não é assim que funciona. E tem muita gente com teorias que funciona. Eu falo porque eu instalo hospital. Não é assim que funciona. Você precisa ter sistema de exaustão casado com ventilação, senão não dá. Ou você tem que ter o ar-condicionado e tem que ter nas mesmas pressões, tudo certinho, ar-condicionado e exaustão junto, onde um vai assoprar, o outro vai puxar, ou então você vai deixar, falando assim, poeira no ar, você vai deixar o vírus no ar. Professor, nessa condição aí de vamos supor no split inverter. No split inverter eu tenho uma placa externa e uma interna, né? Uhum. E aí, com certeza nessa condição, o meu modo stand-by consome mais, porque eu tenho duas placas, correto? Ou não? Sim e não.
Não. É correto, mas não. O que acontece? Hoje, todos os fabricantes, eu não sei se você percebeu, de 3 anos para cá, todos os fabricantes eles estão colocando o stand-by na caixa, inclusive. Quando você pega lá a embalagem, está lá escrito, né? Na caixa, na embalagem, lá está escrito stand-by. Por quê? O stand-by virou um diferencial. Então, hoje, quando você mostra o stand-by, você percebe quanto que é o stand-by? 1 watt. É muito pouco o stand-by para manter o equipamento energizado. E se a gente for usar, e muita gente pergunta, se posso usar uma tomada para desligar, uma tomada inteligente para desligar o stand-by? Pode. É legal isso daí, você vai economizar. Mas só que, ó, pensa, você primeiro tem que desligar o compressor. Então você tem que desligar o ar-condicionado. Desligado. Desligou o ar-condicionado? Desliga a tomada inteligente. Não faça ao contrário. Porque quando a gente faz ao contrário, a gente desliga, acha que a tomada inteligente é um controle remoto, né? Então você tem lá uma tomada, um sun-off, qualquer coisa dessa, você desliga, só que o compressor está ligado, todo o sistema está ligado. Isso daí acaba estragando, acaba forçando. Então, não, primeiro desliga o equipamento, depois desliga. O stand-by hoje, gente, é bem pouco. Nós estamos falando que o stand-by de um ar-condicionado a 1 watt por hora, ele é 1/5 do stand-by, por exemplo, do seu micro-ondas. Quanto que é o stand-by do micro-ondas? R$2. Então, quanto que é o stand-by do nosso ar-condicionado? 40 centavos por mês. É pouco. É pouco mesmo. A gente não precisa se preocupar pela economia que ele nos dá. Porque a economia que ele nos dá é tremenda. Agora, tem uma conta, professor, que é o seguinte. Vamos supor, e aí, ao meu entendimento, não é bem assim que funciona, tá? O cara tem 5 aparelhos de ar-condicionado. Certo. 5. E aí, ele fala assim, Job, eu preciso colocar um multi-split, porque ao invés de 5 compressores, eu vou ter um único compressor. Só que ele, na ideia dele, tá que essa conta vai ser muito mais vantajosa. Até vai, porque hoje o sistema multi-split, ele tem um sistema de controle muito eficiente em relação a controle de condensação, controle de evaporação, válvula de expansão eletrônica. Então, o conjunto da obra vai entregar isso. Só que a relação de compressores, lógico que vai impactar, porque provavelmente você tem um compressor mais eficiente de rotação variável, mas não é bem assim também. O cara acha que só tem um compressor, não é 5. Porque, na verdade, a relação do consumo energético com o consumo térmico, que é o COP, né? Sim. Esse COP é o que vai impactar nesse sistema. Fala um pouquinho sobre isso, professor, porque o pessoal, às vezes, por marca, aí fala assim, por exemplo, eu já peguei uma marca que todo mundo fala que é muito boa, que tem selo Procel B. E a gente já discutiu aqui que o selo Procel não é parâmetro para máquina inverter. E aí, agora só. Não era. Não era. E aí é o seguinte, nessa condição, o cara fala assim, não, marca X que é top. Beleza, meu amigo, qual é o COP dessa máquina? Qual é o SER, que agora avaliando as cargas parciais que é dela? O cara não sabe, mas na cabeça dele ele está avisado. Não, aquela marca que é boa, porque é durável. E não é bem assim. O cara tem que avaliar hoje, o cliente quer pagar eficiência energética. O cliente quer redução de custo de energia. Os meus clientes hoje estão assim. O cliente de alto padrão, ele quer reduzir o custo de energia. Nessa condição, o multi-split, ele é mais vantajoso do que 5 aparelhos? O multi-split é mais vantajoso do que 5 aparelhos. E é numa condição específica. Nós estamos falando de um multi-5. Se for um multi-3, eu deixaria 3. Se for um multi-4, eu falaria, tem espaço para condensador ou não? Se for um multi-5, o multi-5 vai ser mais econômico. Por quê? E aí, depois, vamos falar assim, a partir de multi-4, vale a pena a gente também começar a utilizar VRV, começar a ver outras coisas que são eficientes também. O que a gente tem que entender é assim, o que o cliente tem? Ou é uma aquisição nova? Se é uma aquisição nova, a conta fica mais difícil. Por quê? Porque com a entrada dos equipamentos R32 no Brasil, a briga ficou feia. Agora, o splitinho ali vale a pena. Porque ainda não temos multi-split R32. Ainda, é questão de tempo. Eu acho que não vai ter mais. O R32, eu acho que é daí quem traz.
Não sei. Eu acho que ele pode até trazer, mas você viu que teve uma revisão, se eu não me engano, no IPCC sobre o fluido R32? Uhum. Que ele tem na verdade é o GWP, ele não tem o ADP, né? É GWP. Eu sempre confundo o GWP com o ADP. Ele não tem, o valor Pode máximo falar. é de 150. E na Uhum. verdade na revisão apresentou um valor de 171, ou seja, ele não atende às especificações de agora. E aí já estão revendo essa questão. E eu tenho um grupo de um amigo que trabalha em Portugal, na Europa, e outro na Espanha, de que a grande concentração nesses equipamentos de R32, eles já estão pedindo um componente de segurança, porque em grandes proporções ele se torna. Não é que ele é inflamável, o grau de inflamabilidade é Não, maior. ele é inflamável. Ele é inflamável. Se você tem ele em grande. Assim, uma máquina não pega fogo, gente. Se você esvaziar um bujãozinho de R32 num ambiente de 1 metro quadrado e tascar fogo, vai pegar. Agora, em um ambiente de 9 metros quadrados, ele se torna sem risco, né? Ele se torna um gás sem risco. No entanto, o que aí é a minha conversa quando alguém me pergunta assim, mas ele é inflamável? Ele é inflamável. A gente não pode falar, ele tem baixa inflamabilidade, inflamação, sei lá, mas ele é inflamável, ele pega fogo. Em grande quantidade pega fogo. Não vamos discutir sobre isso. O que a gente tem que discutir é o quanto ele trouxe de eficiência aos equipamentos. Por que no Brasil só chegou agora? Pô, nós estamos falando de um fluido que está há 20 anos no mercado. No Brasil não chegava. E ontem eu até soltei uma notinha no meu Instagram dizendo: o lobby aqui no Brasil é complicado. Se a lâmpada fosse inventada no Brasil, o lobby das velas fariam ela ser proibida. Então a gente tem que pensar no lobby. O lobby brasileiro é muito forte. Então, eles enrolaram muito para trazer com medo. E hoje que eles trouxeram é uma máquina eficiente, é uma máquina melhor, é uma baita máquina. Que, se você for ler especificações, começar a analisar o comportamento dela, não é muito diferente da LG. E a LG é 410. Tem R32 também já. Mas o dual inverter é 410. Não, é 410. Mas o ACJ é R32. O O portátil ACJ, também. o ACJ inverte. E assim, ele já tem essa máquina lá fora. Mas Já. eu vejo isso como, aqui no Brasil, hoje eu vejo isso como um retrocesso. Eu vejo. Eu acho que não vira ainda. Eu acho que um dia vai virar, mas hoje eu acho que não vira. Eu acho que vira, porque como assim, quem fez tudo isso da Daikin, eles pensaram, né? Tanto que eles pensaram em baratear o custo do gás. Eu acho que eles se preocuparam em fazer virar. Mas ainda é assim. Quem tem possibilidade de pagar R$3.000 num split de 9.000 BTUs? Quem tem? Porque nós estamos falando assim, ó, vamos falar de uma máquina de 3 mil, vamos trazer para o nosso mercado, agora de trazer para o mercado. R$3.000 uma máquina de 9.000 BTUs. Enquanto o concorrente 410 custa 2. É complicado, não dá. É mais ou menos assim, como que você conquista um cliente da Fujitsu? Você não conquista, o cara nasce pronto. Porque ele quer Fujitsu. Se o cara quer Fujitsu, você não vai discutir, ele vai pagar R$3.500 uma máquina, rindo por quê? Porque é Fujitsu. É o comprador de Ferrari. Você pode oferecer para ele qualquer carro, ele quer uma Ferrari. Então a gente não discute. Então é isso. Eu acho que chegou, eu acho que vai se tornar uma realidade porque ele é mais eficiente. Isso força com que... E foi essa forçada que deu no Unimetro de mudar toda a etiquetagem que começa a mostrar a importância do inverter, e aí começa a derrubar um pouco aquela história de que inverter não funciona no litoral, inverter não funciona aqui, porque Não, a isso gente aí já caiu por no terra. mundo inteiro. Não, caiu nada. Eu atendo o Nordeste, você não tem noção. Eu atendi 17 equipamentos, gente, de 60 mil BTUs até o menorzinho de 9 a 60 mil BTUs. Tem auditório, tem um monte de coisa nesse meu cliente. Mandei para ele uma lista de equipamentos, o cara me ligou e falou assim: ô, meu caríssimo Marco, tô com um problema. Eu falei, por quê? O instalador disse que esse tal desse inverter não é bom aqui pro Maranhão. Falei, por quê, Cordeiro? Não, porque ele falou que aqui no Maranhão esse inverter é uma bucha. Esse inverter, ele não aguenta
o salitre, não aguenta oxidação, não sei o que lá. Eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa que acontece agora na vida real, tá, o Cordeiro? É assim, ó. As maiores marcas de ar-condicionado são japonesas, tá? Então, as que eu mais gosto, eu vou falar sempre delas, vai ser Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, são japonesas. Japão é uma ilha. Eu gosto mais de LG. Então, você sabe que, Tô embora... brincando. Não, mas eu gosto mais de LG também. O LG entra nessa daí. Que a E aí, LG mais um membro do esquadrão. Ganhamos mais um membro do esquadrão. Gente, Professor. eu arrumei muita briga já por causa do dual inverter. Tanto que eu falo assim, ó, eu vou por números. E aí isso daí tiraram o sarro de mim, porque a minha É eficiente mesmo o dual. é Porque eficiente. para instalar eu sou suspeito, porque instalação, ao meu ver, é minha opinião, tá, gente? É a mais fácil que tem. Cara, para instalar é um absurdo. Esses dias eu peguei um outro fabricante agora de ponta também. Cara, que dificuldade. A máquina é muito boa, mas para instalação hoje eu não vejo máquina mais fácil de instalar que a Instalar dual. ele já é melhor. Não, gente, eu sempre falo assim, Marco, qual que é? Eu falo assim, depende da sua utilização. Mas hoje eu indico duas, Daikin e LG, sempre as duas. E depende da utilização, eu vou falar um, depende da utilização outro. Isso daí é o que eu indico, tanto que todo mundo que vê lá, eu falo isso daí no meu Instagram aberto. Gente, eu tenho duas, LG e Daikin. Daikin, porque a Daikin ela conseguiu uma economia legal e eles estão no mercado. E outra coisa, só a LG e a Daikin tiveram coragem de me mandar a documentação dos ar-condicionados. Nenhum outro fabricante mandou, eu pedi para Pô, isso é todos. maneiro, hein? Isso é Só maneiro. eles dois tiveram coragem a ponto de a Daikin abriu o CT deles de São Paulo. No meio da pandemia só estava eu, o Biasi, o Will não estava, o Felipe Colli, o Rafa e a Lohana. Estavam só nós 5 dentro do CT, porque estava tudo fechado. Eles abriram para eu ir lá ver o R32 antes de ser lançado. Falei, caraca, os caras tiveram coragem, porque é o seguinte... Já tô te convidando para conhecer o Business Center lá na LG comigo. Não, mas era isso que eu ia te falar. Uma semana antes de lançarem o Business Center, o James da LG me chama e fala assim, Marco, vem no Business Center comigo. Fui lá no Business Center. Ah, show. Por isso que eu indico esses dois. Eles tiveram coragem. E lá no Business Center, eu fui lá porque eu queria... Eu tenho um hospital que eu vou botar um equipamento GHP, um equipamento a gás. E eu fui lá conhecer. Meu, você não tem noção. Para quem gosta de ar-condicionado, esses dois lugares é parada obrigatória. CT da Daikin, Business Center da LG. Você tem que ir lá. Só que o Business Center da LG é mais legal porque não tem só ar-condicionado, né? Lá tem tudo da LG. Pô, tem uma sala lá que eles botaram um Articool. Você já foi lá? Já. Pô, aquela sala que eles botaram um Articool aqui na lateral, que tem uma baita tele... Pô, eu queria ter uma sala daquela. Então, assim, gente, a galera me chamou. Ele mandou a documentação, me chamou, abriu a porta e falou, entra, faça o que você quiser. Ó. Tem um especialista junto, pergunte tudo. Quando o cara faz isso, o que acontece? Ele acredita no produto. Ninguém vai abrir para um cara que é cheio de dúvida, cheio de pergunta, isso tudo. Então, na hora que o cara faz isso, o fabricante mostra o quê? Eu garanto o meu. Tá aqui. Faça o que você quiser. E aí eu faço, uou, do caramba. Mas vamos voltar à sua pergunta. Aonde entra a diferença? Nós não vamos ter diferença direta, não vai ser assim, eu vou passar de 5 splits para um multi 5, eu não vou economizar 30%. Esquece, não é assim que faz esse número. Se você for trabalhar com simultaneidade, a gente tem que começar a pensar num monte de coisa. Você usa, em primeiro lugar, o ambiente. Você vai usar 5 máquinas ligadas ao mesmo tempo? Ah, não, Marco, eu vou usar uma. Então, vamos pensar. Imagina um Fusca com motor de uma F4000 e um Fusca com motorzinho de Fusca. O Fusca com motorzinho de Fusca, ele empurra o Fusca, ele gasta 8 km por litro. Se a gente botar um motor de F4000, você vai pensar o quê? O motor é maior, vai gastar menos. Só que para rodar esse motor, ele é mais pesado. Então, ele vai acabar gastando 8,5, 9 para fazer andar o Fusca. É a mesma coisa. Se tem um multi-split para usar uma máquina só diária e o resto é... Gente, bota split. Agora não, eu preciso... É uma clínica, eu uso 5 máquinas diárias, vai no multi-split. Vai na utilização, não vai ser essa economia. Mas o multi-split dá uma possibilidade que os outros não dão. Gente, hoje eu estou vendo isso muito acontecer. Na Casa Cor, eu acho que já teve. Eu ainda não fui. Eu vou na Casa Cor na semana que vai ter Intersolar. Mas eu acho que já começaram a colocar cassete
uma via em quarto. Cassete, uma via em quarto, a gente quebra o paradoxo, que é o paradoxo mesmo, de ar-condicionado ser uma coisa feia. Quando você bota um cassete, uma via, duas vias num quarto, é outra pegada. Cara, eu não consigo. Eu não. Todo cliente que eu apresento, Marco, um cassete de uma via, o cara bate o olho e fala: eu quero esse. Todo. Não existe um cara. Assim, só tem um cara que não quer. É o cara que não tem como pagar, porque ele é um pouco mais caro. Sim, ele é mais caro. Vamos falar. Sim, gente, ele é mais caro, mas de fato é esse cliente que eu estou visando. É esse cliente com é capital. o cliente que não te pede desconto no serviço, é o que eu falo. É o cliente que me paga R$1.000 por instalação, gente. Exato, é esse cara que eu quero. Por exemplo, assim, não entrando numa polêmica, o preço do fluido refrigerante ele aumentou muito, né? Porém, quem paga o fluido refrigerante, começa a botar isso na sua cabeça, é o cliente. Eu não uso fluido refrigerante. Quem usa fluido refrigerante é o cliente. Eu fraciono esse valor, essa quantidade de fluido. Por exemplo, tá R$2.000 um DAC de R410. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você pega esse valor, fatia por 11 quilos. Cara, vai dar em torno aí de, sei, vou dar uns X valores de reais aí. Vai, 200 pau cada... R$200. Esse valor da carga é o cliente que vai pagar. Você vai botar o teu custo operacional em cima, valor de imposto de nota fiscal, translado. Quem vai pagar é ele. Esse custo vai ser transferido para ele. Ah, mas o cliente não vai fechar. Não vai fechar se for um cliente que vive chorando. Você tem que buscar um cliente que precisa de solução, que queira não ter problema. Porque o cara que não quer ter problema é o que paga. E é esse cliente que eu busco hoje. Você tem que agregar valor. O que eu falo, eu não vendo preço, gente. Vocês querem preço? Ó, o cara... Porque a minha empresa, vamos lá, volta a falar. Nós somos uma empresa de engenharia. Tenho 8 disciplinas de engenharia. Então, eu trabalho com placa solar, trabalho com ar-condicionado, trabalho com tudo isso. Tá. Minha placa solar é a mais cara do Brasil. É cara por quê? Porque minha instalação é cara. Porque minha instalação é feita com a participação de engenheiro mecânico e engenheiro eletricista. Meu ar-condicionado instalado é caro por quê? Porque eu tenho um engenheiro mecânico que assina a minha RT e ele vai na obra. Ele vai ver. Ele não assina só minha RT. Minha instalação de elétrica é cara por quê? Porque eu instalo dentro de hospital. Então, eu sei como funciona uma norma de hospital. Se eu consigo ganhar a aprovação da Anvisa, eu consigo ganhar a aprovação de qualquer condomínio. Então, a minha instalação é cara porque ela é boa. Então, assim, traga valor. Esquece preço, traz valor. Na hora que você traz valor, o cara paga o preço. É isso aí. Na hora que você mostra um cassete de uma via pro cara, ele olha aquilo e ele fala, pô, eu não vou ver ele. Porque, gente, num quarto, um cassete de uma via, ele se perde naquele teto. Se perde. Ninguém enxerga. E ele cara, eu botei um na minha sala e um no meu quarto, tô feliz da vida, eu fico olhando ele. Você sabe que eu não tenho ar-condicionado em casa, né? Sério, cara? Minha casa é térmica. É minha mesmo? casa, agora em São Paulo nós estamos a quantos graus? Deixa eu ver aqui, só para te falar. Ó, em São Paulo agora tá 24 graus. Aqui dentro de casa a gente deve estar mais ou menos com essa temperatura, 24 graus. No final da tarde hoje pode estar 30 graus. Minha temperatura dentro de casa vai estar 24. Porque minha casa, o que eu fiz? Eu usei arquitetura de eficiência. Minha casa é frente norte, então aqui eu estou olhando para uma janela que eu tenho de 3 metros. É um janelão de vidro, onde ela fica. À frente dela, eu tenho uma varanda com mais ou menos 2 metros de comprimento, então ela dá sombra para essa janela. Então eu não tenho sol entrando direto aqui, ele não bate aqui dentro. Minha casa é todinha norte, do outro, assim, tem um terreno na minha casa, do outro lado do terreno tem uma área de preservação ambiental, então eu recebo ar frio de lá. As paredes da minha casa são todas paredes duplas, então, no frio que tá, frio desgramado que tá, eu bato o termômetro na minha parede e ela tá 18 graus. Então, minha casa é térmica. Para você ver, esse ano eu usei uma vez o ventilador até agora em casa. Nem ventilador eu tenho. Você nunca fala a verdade, naquele verãozão você não sentiu o calor, não? Não. Em nenhum momento você falou assim, cara. Usei um dia o ventilador. E aí resolveu. Resolveu. E no frio, porque aqui faz muito frio, eu não tenho lareira também. Eu tenho um aquecedor. Na verdade, eu tenho 2 aquecedores. Tenho um aquecedor a óleo e um elétrico para fazer teste. E o a óleo eu boto no quarto dos meus filhos. O quarto deles, o meu quarto, ele atende parede norte e desse outro lado aqui uma parede oeste. Então, ele é quente à tarde, então nas noites de inverno ele é quente. Mas se eu sentir calor em algum momento, Job,
Se eu sentir calor em algum momento, eu abro a janela do meu quarto e abro a janela do banheiro da minha suíte. Eu transformo numa corrente de ar, porque norte-sul minha casa é estreita. Então, o que eu fiz? Eu não tenho ar-condicionado em casa. Por quê? Porque exatamente eu montei a casa, eu construí a casa, o projeto da casa foi para ela ser eficiente. Isso que hoje tem que começar a mudar. Ou você vai gastar construindo uma casa, o que acontece muito pouco dos brasileiros, a maioria hoje está comprando apartamentos, essas coisas todas, e quem constrói tem a grana meio curta. É bom pensar assim, construa de uma maneira eficiente para você não gastar depois. Ou, quando você for gastar, gaste bem. É a hora que vale a pena um ar-condicionado de boa qualidade, vale a pena uma instalação de boa qualidade, vale a pena entender como funcionam todos esses equipamentos. O inverter hoje não é que ele é uma solução, ele é a solução. A não ser que você tenha, e eu tenho um cliente que tem isso. O que ele tem? Ele tem uma sala que ele coloca queijo. Aí ele fez o que? Ele pegou um ar-condicionado on-off e transformou esse ar-condicionado numa máquina de câmara fria. E hoje a temperatura desse quarto é 2 graus. Ele pegou o on-off, pegou o termostato, botou dentro de uma garrafa PET. Do outro lado, ele enfiou uma lâmpada incandescente. Então, ele nunca chega na temperatura e ele consegue manter 1 ou 0 graus dentro dessa sala. Se você não tem isso, máquina on-off não é para você. Aí, mas, Marco, você nunca indica máquina on-off? Indico. Você tem uma área de lazer que você usa uma vez a cada 2 meses e você usa ela por 3 horas, não gasta dinheiro com inverter. Ali não precisa. Usa um off. Aí você vai falar, Marco, de que marca? Eu ainda dou marcas. De que marca? Pô, pega um Eugene, pega algum que tiver uma garantia grande, põe lá. Convencional, eu gosto do GRI. Do GRI? Então, você sabe que o convencional GRI eu usei muito, né? Eu gosto do convencional GRI. Eu tive um problema com ele, por isso que eu não... Na verdade, eu tenho um pouco de raiva da GRI, porque a GRI dá trabalho. Toda máquina que eu instalo o GRI, eu tenho trabalho. É incrível isso. Por isso que eu não instalo o GRI. Hoje eu já não instalo mais. Dá trabalho. Não. Nunca é assim, ó. Eu instalo Daikin. Eu viro pro cara e falo, daqui a 6 meses eu te ligo. Instala LG, ligo pro cara e falo, daqui a 6 meses eu te ligo. Ligo daqui a 6 meses. Ô, como é que você tá falando de tal? Pô, tá na hora da gente limpar esse ar, hein? Você tá limpando o filtro, como nós combinamos, que você vai fazer toda semana, não? Ou então, ó, tá aumentando o consumo. Vamos limpar? Então eu começo a fazer um pós-venda. Para quê? Gente, fazer uma limpezinha. Você vai falar, Marco, mas quando você cobra a limpeza? Pô, eu cobro 200 pau. Não cobro nada, 200 pau por máquina, não cobro nada. Mas o quê? Esse cliente ele vai lembrar de mim. Quando ele tiver que indicar alguém, ele vai me indicar. Esse daí é um trabalho de marketing com o cliente. Eu falo para a galera, Marco, para todo instalador que tem aí, você já imaginou que tem muita gente que reclama no inverno, né? Você imaginou se todo cliente que você instalou uma máquina fosse o teu cliente de manutenção hoje? Cara, o cara não ia ter agenda. Mas por que isso não aconteceu? Porque ele não fomentou isso. Não fez o que você está falando aí. E aí, dona Maria, como é que tá? Tá limpando o filtro? Ó, tô passando aqui perto, vou passar aí para limpar o filtro para a senhora. Alimentar esse relacionamento, cara. Gente, é a melhor coisa que tem. Assim, faz parte do nosso trabalho. Porque aí o que acontece? Você tem uma agenda recorrente. E a gente procura hoje, quem trabalha com instalação, procura recorrência. Essa é uma ótima forma de fomentar a recorrência. Professor, falando nessa questão de sua casa ser projetada para você ter uma temperatura agradável no teu ambiente, isso é de acordo com cada localidade. Até o Adriano Einstein botou aí para gente. Se você tem no Nordeste, você vai ter que adequar isso. Lógico que isso não se aplica. A casa justamente foi feita para essa condição. Não. Ô, Job, é assim, a minha casa eu escolhi o terreno, eu escolhi a posição. A minha casa, eu construí ela para isso. Sim, não é o que todo mundo faz. Quem tem à frente e exatamente do lado norte do terreno, que é da onde vem o vento, quem tem do lado norte do terreno uma floresta. É isso que eu tenho uma reserva florestal que o vento vem frio de lá. Mas por quê? Porque se perde um ano procurando um terreno. Foi isso que eu fiz. Eu quero o ambiente ideal. É perfeito, mas ela não vai ser minha última casa. Depois eu vou te mandar. Você já deve ter conhecido. Aqui no Rio tem um projeto do Oscar Niemeyer de um prédio que não tem ar-condicionado. Ele criou uma fachada que pega toda a brisa da Baía de Guanabara. Esse prédio, se não me engano, é da década de 80. E a ventilação refrigera o prédio inteiro. Ele pega um sistema de ventilação natural, tem um nome,
por sistemas de brise, fachada ventilada, essas coisas Isso. todas. Por que não deu certo? Porque no verão, no alto verão do Rio de Janeiro, era um prédio administrativo. E quando o pessoal abria o brise e a janela para pegar essa ventilação e não precisar do ar-condicionado, as folhas de papel voavam todas. Então, isso ficou impossível de ser utilizado, não por conta da temperatura, mas por conta da impossibilidade de você escrever no papel, e era um prédio administrativo. E aí começaram a fechar a janela, porque o papel não parava na mesa para trabalhar. E aí o que aconteceu? Agora, depois de muita briga, eu acho que climatizaram o prédio. Teve que refazer toda a estrutura e tal. Sim. E entraram com o sistema de climatização. Eu aqui em São Paulo estou num prédio consumo de energia zero. Então a climatização dele é todinho por brise. Não me pergunta se vai dar certo, nós ainda estamos no escopo do projeto, mas eles querem não usar climatizador. A TOSE tem um projeto, a gente viu lá, incrível, que ela vai climatizar os CPDs de uma grande empresa, uma gigante, só através de ventilação. Foi incrível. Então, assim, é um sistema adiabático, né? A climatização adiabática. Ela vai direto o fluxo de ar, retira o calor do CPD e vai embora. Cara, e na época que eu visitei a fábrica da TOSE, você tem que conhecer também, Marcão, muito bacana, eles têm compressores de mancal magnético. Eu ia falar, tem um projeto da TOSE instalado de mancal magnético. Legal, legal. E aí, eles entraram com uma solução adiabática, tipo um free cooling, né? Vem de fora, tira essa energia do CPD e vai embora. Consumo zero de energia. Um ventilador, zero não, porque tem um ventilador, mas assim, o problema que eles estavam lá era a relação à chuva, porque eles precisavam criar uma rede de duto para que essa chuva não entrasse junto no ambiente. E teria que ter também um controle de umidade, porque aí você não tem controle de umidade. Porém, sim, existe hoje, aí o Santa Maria, lá que o engenheiro da TOSE pode explicar melhor, em relação ao controle de umidade em CPDs, parece que teve uma revisão de norma aí que não parece que não precisa mais. E aí eles entraram dentro do conhecimento deles e levaram uma solução, mas ficou muito legal mesmo. Não, hoje, gente, assim, ó, vamos lá. O Felipe, meu sócio, ele sempre fala assim, a gente tem que pensar que no Egito não tinha ar-condicionado. E lá era quente. Quais eram as soluções? Falou aí agora, no Egito é assim, Job. Quais eram as soluções deles? Eram brise, vamos falar, no Egito não, agora vamos lá para a Índia, para o Marrocos. O que eles fazem lá? Eles fazem cortina de água. Gente, em que lugar no Brasil você conhece algum lugar que tem uma cortina de água para refrigeração? E, por exemplo, Marrocos, isso daí em todas as casas tem. Então, existem soluções. Existem. Por quê? Porque a energia elétrica, a gente tem que lembrar, a energia elétrica ela é de 1800, finalzinho de 1800. Quem trouxe energia elétrica para o Brasil foi o Dom Pedro II, então não é uma coisa velha. Antes disso, o pessoal não morria de calor. Eles tinham soluções. Então, aí o que aconteceu? A energia elétrica chegou, virou um frisson, todo mundo foi para a energia elétrica. A eficiência energética chega e fala, dá para fazer sem. Vamos trabalhar a ideia. E é a hora que a gente começa a trabalhar com arquitetura, é a hora que você começa a trabalhar junto com a engenharia estrutural, dá para fazer. E se for bem feito, é minha casa. É uma casa que eu não preciso de ar-condicionado. Eu tenho 2 ventiladores, um daqueles de pedestal e o outro, um de mesa que eu comprei para fazer teste para mostrar no Instagram. Só isso. Não preciso. E eu moro em São Paulo. Eu moro em Cotia, que é grande São Paulo. Mas Bitzer, você mora? Hã? Você mora perto da Bitzer, Cotia. Ah, é? A fábrica da Bitzer é em Cotia. É aqui em Cotia, eu não sabia. Tem um cara muito fera de refrigeração aí para você conversar. Pô, eu vou falar com ele. Marcos Eusébio, pode procurar lá na Bitzer, é o cara. Vou falar com ele sim. Especialista em CO2. Ah, é? Tem muito CO2. Esse daí tem alta. CO2 tem alta. Ô, Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Bessa, cadê nossos patrocinadores, Bessa? Pô, tu vai perder. Pô, Bessa tirou nossos patrocinadores. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando em patrocinador, claro. Queria mandar um beijo aqui para minha amiga Priscila Baioco. Qual é a importância do isolamento térmico na eficiência energética? 100%.
Eu vou falar de um caso, tá? Eu gosto de caso real, porque caso real a gente consegue administrar. Seguinte, tem um cliente meu, é uma empresa distribuidora de material hospitalar, e eles têm um galpão de 8 mil metros, refrigerado, todinho refrigerado, 25. Não pode, 18, 25, não pode passar disso. Sem ar-condicionado, sem isolamento térmico, custo dele, R$140 mil por mês de energia. Com isolamento térmico entendam como o Primavera, Land Roche, qualquer coisa, qualquer um desses aí, tá? Elastomérico. Qualquer um desses isolantes térmicos. Consumo dele cai pela metade. Isso daí, Marcos, significa o quê? 70 mil. Mas quanto ele vai ter que investir? Pô, ele vai ter que investir 1,2 milhão. Pô, ele vai investir 1,2 milhão para ter uma economia de 70 mil por mês. Quer dizer, então, que em 10 meses, 700, em 15 meses se pagou o isolamento térmico. Não é só isso. Esse cara, ele quer botar placa solar. O projeto de placa solar dele era 7 milhões. Quando a gente bota 1,2 milhão para fazer o isolamento térmico, a placa solar dele de 7 milhões, ela tem uma queda, ele vai investir só 3. Então, o isolamento térmico, ele tem que existir, ele é essencial para quem trabalha com isso, para quem tem áreas de produtividade que precisam ter controle térmico. O isolamento térmico é o que garante que a sua máquina... Mas também assim, não vai botar isolamento térmico numa máquina on-off. Se você botou isolamento térmico, já substitui por inverter, já faz um trabalho completo que você vai ver, você vai gastar 1/3 do que você gasta de energia hoje com ar-condicionado. Eu falo isolamento térmico é necessário. Isolamento térmico é muito desprezado pela gente. A aplicação do isolamento não deveria. A aplicação do isolamento é uma aplicação que sempre deixa falha. Na maioria dos casos, sempre é uma palavra muito forte, mas assim, geralmente fica falha no isolamento térmico e essa conta vai para a conta de energia. Se o cara fizer um trabalho de excelência no isolamento térmico, com isolamento de qualidade, cara, eu fui na fábrica da Armacel há um pouco tempo, as aplicações que tem, as soluções que tem, cara, é incrível. A Armacel, ela tem uma... É a Armacel que tem uma... Como chama? Pô, eu sou terrível para material de construção. Tem uma argamassa termoacústica? Cara, eu não sei se tem a argamassa. A última vez que eu fui lá, eles estavam com uma solução que era tipo uma lã. Cara, que era incrível. Essa lã era impermeável. Você jogava a ducha de água nela, a água batia. Cara, é incrível. Tem até um vídeo disso. Não, então eu confundi. Eu usei a Armacel para fazer uma escola todinha de drywall. O cara tinha um salãozão que montou uma escola lá. Fizemos o quê? Drywall, mantra drywall. Drywall, mantra drywall. Drywall, mantra drywall. O ar-condicionado dele, sem brincadeira, a conta dele com ar-condicionado, porque o que acontece? Demorou para chegar as máquinas. Então, o primeiro mês, a conta dele foi tipo 1.400. O segundo mês, com ar-condicionado, foi 1.500. Meu, eram 7 salas com ar-condicionado, funcionando 8 horas por dia. Então, o que acontece? Quando você consegue fazer isso, quando você consegue dar isolamento térmico, gente, não tem o que falar. É outro consumo. Outra pegada. E quem está construindo em drywall, que hoje a gente vê muita gente construindo em drywall, isolamento térmico é essencial, gente. É funcional, é fácil. Não estamos falando de coisas impossíveis, não estamos mais falando de soluções, porque antigamente tinham soluções da NASA. Hoje a solução, ela está aí, ela é evidente. Ô, Marcão, vamos lá, a gente está com 1h09 aí. Mas eu queria entrar num assunto aí, final, que é em relação ao VRF, né? No VRF, você acha que hoje, para climatização, é a solução mais eficiente que a gente tem, energeticamente falando? É a solução mais eficiente. Por quê? O VRF, ou o VRV, ou o da Trane é o... TVR, né? Cada um tem uma coisa, gente. Por isso que eu vou falando, tá? Porque, assim, é tudo a mesma coisa. Tudo é o VRV, que surgiu do VRV e depois foi virando outros nomes.
Então, é assim, ele é na próxima geração, ele é essa geração, a geração de agora é essa, é o VRF. Tanto que já tem a Trane, a Daikin, todos eles já estão lançando os, vou chamar de VRF Home, que são aqueles VRFs residenciais. Todo mundo já está de olho nesse mercado. Por quê? Porque eu volto a dizer, em São Paulo, se eu fosse ter um desse na minha casa, se minha casa fosse outra casa, não fosse essa daqui, eu fosse ter um desse na minha casa, o que acontece? Eu ia usar um ar-condicionado na minha sala, e o meu filho no quarto, meu outro filho no outro quarto. Aí depois eu ia para o meu quarto, desligaria da sala, ia para o quarto, o VRF ia trabalhar esses 3 ambientes, beleza. Se eu estou no Ceará, aonde você tiver gente, você vai ter gente com VRF. Então, se você tem 4, 5, 6 pontos, agora a gente usa os nomes, né? Eu não sei porque eles usam tanto nome diferente. A gente vai botando braquinet e vamos montando, e vamos fazendo, vamos puxando perna. E aí, quando a gente vê no total, lógico, calculando, usando simuladores, calculando a simultaneidade, nunca passado 130, dependendo do ambiente lá, deixa 100, dependendo da condição climática. Mas respeitando tudo, o VRF, chega uma hora que ele gasta a mesma coisa que metade dos equipamentos ligados. Ou seja, você consegue ter uma solução com 50% de economia. Só que a gente tem que pensar, VRF é para quem usa muito. Muito. Uso sazonal não vale. Se você usa 12, 13, 15 horas, eu tenho pego muita clínica, muito hospitalzinho, que eu tenho falado, gente, esquece split. Você chega no hospital, 63 splits. Opa, uma clínica com 63 splits para quê? Metemos um sistema VRF que a gente vai baixar muito essa conta. O split, mas é inverter. Não tem problema, o split gasta muito. O VRF, em termos de consumo de energia, ó, vai só reduzindo, gente. É o caminho. Nessa questão aí, a LG ela tem um multi-VS, e uma coisa que eu gosto muito da LG é porque quando ela lança um produto, ela manda uma facilidade para o instalador. Então, assim, hoje ele tem uma ferramenta chamada LGMV, que o cara conecta lá atrás, e do celular ele liga e desliga e vê todos os parâmetros. Se você tiver 100 evaporadoras, você eu não falei da LG? Falou Daikin. Não, mas falou. Não, mas falou. LG também. Tanto que é assim. Multi-VS. A LG, ela tem uma coisa boa da LG, e isso daí todo mundo que mexe com VRF tem que falar. O látice da LG é bom de trabalhar. É bom. É bom de trabalhar. Fazer trabalhar, projeto no látice da LG é fácil. É visual, é intuitivo. O da Midea Carrier já é um pouco mais difícil. O da Toshiba eu não faço. Eu passo raiva com aquela porcaria. O da Daikin, o da Daikin, ele é mais programado, né? Você não tem. Agora, o da LG, ele tá lá visível. Você arrasca a máquina. Você escolhe lá, tem um desenhinho lá do cassete de uma via. Você arrasta e põe no lugar, só bota espaço de linha. Gente, tem coisa o mais. Refinete, você pega o Refinete e bota ele no lugar. Você puxa o Refinete. Então é assim, gente. A LG, o que você falou é verdade. A LG, ela tá trazendo a ideia do Think LG lá, né? Casa conectada. Casa conectada deles. Gente, a LG, ela tá um passo à frente. E toda a linha da LG, Multi-V5, de toda ela. Imagina. Você viu o chiller modular lá? Você viu o chiller modular que eles botaram? Eu trabalho com o chiller modular da LG. Cara, aquele chiller aquele chiller vai vingar no mercado. Eu vou te falar. Aquele chiller, eu acho que ele é passageiro, que vai vingar no mercado, e eu falo isso daí com o pessoal lá, com o Denis, com o pessoal lá da engenharia da LG. Absorção. Eu falo para eles o quê? A máquina deles é o GHP, a máquina a gás. Eu fiz um projeto de ar-condicionado. Não sei se todo mundo aqui conhece GHP. Você conhece GHP, Job? A maioria, eu já participei lá de várias incursões lá no Business Center, e eu visitei a fábrica deles na Coreia também. E aí então, eu consegui ver esses equipamentos de perto. Ele pega o rejeito térmico do motor, aquece a água. Isso. O GHP, para quem precisa de aquecimento de água, gente, é assim. Vamos lá. Como eu falo sempre, eu não vou usar rejeito térmico. O jovem é muito técnico. Ele é professor, eu não. É o seguinte, ele tem lá o motor a gás, é um gerador a gás, vamos falar, um gerador de energia a gás, ele esquenta. O que ele faz? Ele usa uma água para refrigerar o motor, esquenta essa água, você joga num boiler, então, se você tem hotel,
se você tem um supermercado, se você academia. tem academia, se você academia é fantástico, se Academia você tem hospital, gente, você gera com hidrokit, você gera água quente, o que gasta muito, tanto energia quanto ar-condicionado. Então, olha só, eu tirei da energia elétrica, botei no gás. Se você é da rede com gás, o seu gás já sai 1/3. Custa 1/3 do gás para esquentar água, o gás para ar-condicionado. Então, a gente gerou, refrigeramos mais barato, contrapartida, temos água quente que você consegue utilizar gastando menos. Isso daí, gente, dá payback, dá retorno sobre o investimento de 36 meses. Ar-condicionado, um retorno sobre investimento de 36 meses, você não ouve falar. É pedra filosofal, é mesmo. Você fala assim, meu, não tem como, e tem. E a LG trouxe o GHP para isso. É do caramba essa máquina. O Marcão, cara, a gente está com 1h16 aí. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra. A gente chegou aqui a 140 pessoas, a gente está com 120 pessoas agora. Queria agradecer, cara, a galera interagindo muito aí, bacana pra caramba. Um assunto muito legal. Ficou muito assunto para trás. Queria já deixar agendado aqui, a gente marcar uma nova data para você participar novamente. Cara, foi uma honra ter você aí. Obrigado. Conhecimento astronômico. E o melhor de tudo, sem filtro. Eu adoro isso, É direto, né? O cara é louco. Cara, eu adoro isso, sem muita formalidade, sabe? Eu não curto esse negócio. Eu acho que o papo tem que ser esse. Não adianta, mas eu tenho as descrições da empresa. Não! Aqui é para instalador, é para pendurador. Isso aqui é para pendurador. Pendurador não quer formalidade. Pendurador quer saber como funciona e ponto. Não tem história. Não tem slide. Mas é o slide aqui do 140. Não, esquece isso. A gente quer o papo reto. Como é que eu posso fazer que o fluido dá cara? A gente deu a dica aqui, fraciona o valor, entrega para o teu cliente, deixa o cliente pagar o fluido. O que eu faço com isolamento térmico? Cara, isolamento térmico está diretamente ligado à eficiência energética. Entendeu? Então, é isso que eu quero que o cara entenda, para que ele possa aplicar isso no dia a dia dele. Que ele possa entregar um trabalho melhor. E exatamente o que você falou, que ele não se apegue ao preço, que ele se apegue ao valor. Você entregar o valor, cara, é o conjunto da obra disso tudo. Entrega com excelência. Eu falo que o teu inverno é fruto do teu verão. Se você fez um bom verão, no inverno você vai ter uma demanda bacana, porque todo mundo vai continuar tendo contato com você pelo bom trabalho que você fez, que gerou valor. É isso, Marcão. Deixa as tuas considerações aí para a galera. É isso aí. A gente precisa, sempre pensar em entregar valor. Valor não tem preço. Valor, o cara ele não está preocupado. Ele já saiu fora de se preocupar com alguma coisa. O valor é outra pegada. Valor é assim. Eu falo assim, meu preço é 1.000. Todo mundo fala assim, como você faz? Eu cobro 380, eu cobro 400. Eu tenho metade dos seus clientes e ganho mais. Porque eu cobro 1.000, você cobra 400. Com metade dos seus clientes eu estou ganhando mais, estou trabalhando menos, estou ficando mais com a minha família, eu tenho qualidade de vida. Isso. Mas o que eu entrego para o meu cliente? Valor. Todo cliente que eu tenho, ele faz parte do meu hall de clientes, onde eu tenho contato com ele, converso com ele, mando mensagem para ele, explico para ele, tiro dúvida dele. Hoje, eu até estava falando para o Job antes, eu tenho uma comunidade de eficiência energética. Eu falo para ele, você quer participar dessa comunidade? Esse daqui é o link. O primeiro mês eu te cobro R$1 só para você entrar, veja como que é, ver se isso é interessante. Então, eu vou fazendo essas coisas, eu vou amarrando o cliente, eu vou trazendo serviços que ninguém tem. Ninguém entrega isso para o cliente. Eu entrego isso para o cliente. E aí ele fala assim, e muitos dos meus clientes, imagina, eu faço um projeto enorme, caríssimo. Muitos dos meus clientes falam assim, e quanto custa um projeto desse? O seu projeto está saindo R$30 mil. Eu não falo com dó. Porque é o seguinte, gente, é o preço do negócio. A gente não melhora o preço do negócio, que é o preço. Tecnologia é cara. R$30 mil. Marco, mas se você quiser, eu te dou uma referência de quem eu já fiz um trabalho desse. Quero. Passo o telefone de um outro cliente. Porque todos eles, gente, eu converso com todos os meus clientes. Todos eles, um referencia o outro. O Marco instalou aí, ele cobrou caro. E aí? Ele prometeu que a minha máquina, o meu split ia gastar
menos que o meu ventilador de teto. Pois bem, eu desliguei o ventilador, botei meu ar-condicionado, estou gastando 10 reais a mês na minha conta de energia. Acabou, gente. Isso daí é você trabalhar com o seu cliente, é trabalhar do lado. O cliente não é inimigo, o cliente é patrão. Aí, e como patrão, de vez em quando, a gente tem que puxar a orelha também. Tem que falar, você fez errado. E o que a gente fez aqui? Não era o combinado. Tem que puxar a orelha, mas você tem que estar do lado dele para fazer isso. Isso aí, isso aí. Mestre, deixa suas considerações aí para a galera. Deixa seu contato lá, Mais Que Eficiência. Gente, como que achar. Aqui, ó, no Instagram, pega aqui, ó, esse numerinho aqui, no Instagram, entra nele. Por lá, manda direct. O pessoal de refrigeração sempre é bem-vindo. Vamos conversar, vamos discutir. Eu tenho falado muito, vocês vão ver que eu falo muito da Daikin, falo muito da LG, porque eu tenho contato com as engenharias. Eles abriram as engenharias, por isso que eu falo com eles. O Rafael Mirandones lá, Miranda da Daikin, é meu brother. O Denis Pavon, uma coisa assim, da LG, é meu brother. Eles são pessoas que correm comigo, gente. A gente corre junto em projeto. Eu preciso dos caras, eu ligo para eles. Os caras estão juntos. Então, assim, eu tenho informação desses caras porque eles dão. Se outros fabricantes virem esse vídeo e falar, Marco, eu também quero te mandar informação, manda, gente. Só que assim, legal, se mandar, eu vou questionar. E, gente, agora para os penduradores de tudo, não desanime. A concorrência, às vezes, é desleal porque tem muita gente desempregada. O Brasil está num momento de crise. Entenda isso como oportunidade de você mudar o seu trabalho. Oferece mais, que você vai ver, o dinheiro vem junto. Vem junto, exatamente. Professor, muito obrigado, adorei, cara. Bate-papo maravilhoso, muito bom. Cara, você é um camarada com energia muito boa. Cara, fico muito feliz quando eu participo com um cara que tem energia lá em cima. Isso me motiva pra caramba, me movimenta. Queria agradecer, de fato, você dedicar o teu domingo aí, 1 hora do teu domingo sagrado, de estar aqui com a gente. E espero em breve te receber aqui de novo para a gente ampliar, porque se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Com certeza. Obrigado, uma boa semana para você, um bom domingo, uma semana abençoada para ti, professor. E em breve a gente se encontra pessoalmente aí. Foi um prazer. Com certeza, Job. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Beleza, professor. Valeu. Bom, galera, esse foi mais um Café com Job. Obrigado aí, obrigado, professor Marco. Excelente live. Queria falar hoje da galera que eu não falei no início. Calma, senhores. Ó, Armacel, você viu aí que está diretamente ligado à eficiência energética. Eu estou falando isso já tem um tempo. A conta de energia está ligada ao isolamento térmico. E outra, vou marcar uma live porque o fluido refrigerante também está ligado à conta de energia. A gente vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. Então, eu utilizo o fluido da Chemours. Quem me conhece sabe aí que fluido de qualidade é Chemours. Beleza? Galera, queria mandar também um mega parabéns para a nossa Clima Rio, que fez 25 anos e é a loja do instalador. E eu tô rouco por conta da festa de 25 anos da Clima Rio. Me deixou uma sequela. Desarmei por baixo lá, mas foi uma festa top. Obrigado, Gilson. Obrigado a todo mundo da Clima Rio. Obrigado, Gustavo, o pessoal que sempre nos ajuda. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que participou. Rodrigo Men, obrigado pela participação de todo domingo. Um beijo para Portugal. Fernandinha, um beijo para você. Um bom domingo. Jackson Arcanjo. Isael Refrigeração, meu amigo Isael. Mas quem está aí? Wesley Ferreira. Senhores, muito obrigado. Sigam lá o Marco, lá, Mais Que Eficiência no Instagram. O professor é gente boníssima, vai estar sempre aí. Dona Helena, um beijo. Senhores, um bom domingo, domingo abençoado. Dia 7, vou estar no Espírito Santo, lá na loja da Clima Rio, beleza? Então, espero vocês aí que são do Espírito Santo, lá na Clima Rio, dia 7. E essa semana é a última semana de inscrição para o curso presencial aqui em Caxias, beleza? Então, vamos lá, galera. Fernando, Richard Barreto, um abraço. Senhores, Carlinhos Glaudino, meu parceiro, um abraço, fiquem com Deus e um bom domingo. Alô, Gilson, acorda, Gilson. Um abraço.